Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson e hoje nós temos mais uma aula de Educação Física. Já vamos aproveitar, cumprimentar o nosso intérprete, o Luiz. Tudo bem, Luiz? Muito bem. Como vocês sabem, o Luiz vai nos ajudar interpretando a nossa aula em Libras. Não podemos esquecer dos recados também. Se você não tem acesso à internet, está assistindo a aula só pela TV, entre em contato com a sua escola para verificar o procedimento das atividades impressas. Já se você tem acesso à internet e está usando o Google Classroom, não esqueça de realizar a atividade obrigatória. É ela que vai garantir a sua presença na aula de hoje. E a aula de hoje é muito especial porque é a nossa aula da Semana do Conhecimento. E nessa Semana do Conhecimento, junto com outras disciplinas, nós estamos tratando de um tema muito interessante, muito legal, das histórias em quadrinhos. Mas antes, vamos lembrar aqui rapidamente da nossa aula passada, não podemos deixar de fazer isso. Nós falamos da bocha, esse esporte de precisão que tem por objetivo lançar a bocha o mais próximo possível do balim. Eu sei que você conhece, né? Você já fez isso lá com seu pai, com seu avô? Vamos em frente. Semana do Conhecimento, o nosso tema, História em Quadrinhos. E mais específico, os poderes dos super-heróis e as capacidades físicas. Mas olha só, para trazer isso para vocês, eu fui num lugar muito especial aqui em Curitiba, na Gibiteca de Curitiba. Entrevistei lá o André Kalimann, um quadrinista que vai falar um pouquinho para nós sobre esse universo das HQs dos quadrinhos. Vamos assistir o vídeo aí? Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Peterson e nós estamos aqui num local muito especial aqui na cidade de Curitiba, a Gibiteca de Curitiba. E a gente vai conversar hoje com o André Kalimann. Ele é um desenhista, um cartunista ou um quadrinista? Vamos perguntar para o André. Tudo bem com você, André? Tudo bom, Peterson? Tudo bem. Primeiro quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje, né, nesse local tão interessante quanto a Gibiteca. Eu queria primeiro, André, te perguntar assim, como que você iniciou nos quadrinhos, tá? E como você começou a fazer os teus primeiros personagens? Como que foi a criação lá dos teus primeiros quadrinhos? Bom, eu comecei como a maioria dos quadrinistas aqui da cidade, na verdade de qualquer lugar, né, fazendo publicações independentes. Quando eu comecei ainda não tinha tanto quadrinho na internet igual hoje, então hoje o pessoal já começa mais pela internet. Mas na época eu e um grupo de amigos nos reuníamos aqui na Gibiteca e juntos nós fizemos uma revista, né, que o pessoal na época chamava de fanzine, mas também tinha a revista que era um pouco mais acabada. E ali a gente começou a criar nossos personagens. Isso você tinha mais ou menos quantos anos? Eu já tinha ali uns 18, 19 anos nesse momento de fazer as revistas, né? Mas, claro, desenhava desde sempre. Desde sempre, né? Já, bem antes já tinha o seu desenho, né? Você tem uma ideia, assim, de quantos personagens você já criou, assim, nessa tua carreira ou não? Poxa, boa pergunta. Nunca parei para pensar, assim, mas alguns personagens eu só desenho, né? Ou seja, eu só crio a parte visual do personagem, outros eu tenho que criar, né, do zero ali, né, escrever o personagem, né, para depois desenhar, mas eu não sei, talvez uns 10, 12, alguma coisa assim. Bastante então, bem legal. E tem algum desses que você já fez, vamos dizer, um auto-personagem ou se inspirou em você mesmo para criar esse personagem? Na verdade, eu acho que todos, mas nenhum assim que seja eu, né? Mas é uma coisa que eu percebo até na maioria talvez em todos os quadrinistas, é que todo personagem é um pouco o autor, né? Tem alguma coisa da personalidade do autor que sempre se reflete ali no personagem, mas daí misturado com outras referências e tal. Legal. E assim, a gente está conversando com o pessoal sobre quadrinhos e estamos falando também, dentro dessa nossa proposta da Semana do Conhecimento, né,
a gente está falando, como eu sou professor de educação física, a gente está falando de capacidades físicas e também dos personagens dos super-heróis, né? Então eu queria te perguntar assim, você tem algum personagem nessa linha, não necessariamente que seja um super-herói, mas que tenha uma capacidade física especial, por exemplo, tem muita agilidade, muita força, muita velocidade, você tem algum personagem assim? Pois é, na primeira revista que eu fiz junto com meus colegas aqui na Gibiteca, a gente criou um personagem que depois, através de uma coletânea, a gente publicou nesse formato livro, que é o Undead Man, que é tipo ele começa lá na Idade Média, ele não é um super-herói, mas ele é um cavaleiro lá e ele sofre uma maldição onde ele não morre. E ele começa a ver que isso é ruim, porque na verdade o tempo vai passando, os séculos vão passando e as épocas vão mudando, e ele vê que ele sempre sobrevive, não importa o que aconteça, não importa qual ferimento ele receba ou que doença se abata sobre ele. Então, apesar de não ser um quadrinho de super-herói, é um quadrinho que exigiu muito de mim de desenhar a parte física do personagem, né, e pensar essa parte física dele, né, como que ele pode ser atingido, e como que ele responde a isso. Aliás, pensando em parte física, a coisa da anatomia no desenho talvez seja a parte mais importante para quem faz quadrinhos, assim. Então a gente sempre está conectado com essa parte do corpo e também do movimento, como representar movimento, né? Então esse quadrinho acho que é um exemplo assim que entra nessa área. Nessa área, né? E você tem também aqui o skatista, né? Que, como todo skatista, tem que ser bastante ágil, né? Tem que ser muito ágil nas suas manobras e tal. Então, esse também não é um super-herói, é um personagem, um adolescente, né? Que tem o skate, ele participa de campeonatos e depois tem um pouco de viagem no tempo também. Mas ele faz esse esporte aí, mas dentro das limitações do mundo real. Ah, legal. Mais ou menos também, né? Tem alguma coisinha. Alguma coisinha diferente, né? Você falou um pouquinho aqui da questão da anatomia, né? É difícil, assim, levar o corpo humano ou desenhar o corpo humano nos quadrinhos? Mas é difícil, mas o legal é que o quadrinho permite uma estilização, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que estudar anatomia, tal, tronco, membros, tal, ao mesmo tempo a gente pode estilizar, fazer para dar movimento, exagerar, ou fazer o personagem mais caricato mesmo, né? Legal. Então, André, nós temos aí um pessoal do 6º e do 7º ano nos assistindo, né? Então, um pessoal aí que está aí com 11, 12 anos, né? E que com certeza curte muito história em quadrinho, né? E entre esses, eu acredito que tem aqueles que também gostam de desenhar, né? E pensam até em, talvez, fazer uma revista, criar um personagem, alguma coisa. O que você diria para esse pessoal, assim, que curte os quadrinhos, mas quer ir um pouquinho além, assim, quer começar a produzir e desenhar seus próprios quadrinhos? Como a gente estava falando, como o quadrinho permite uma estilização, um jeito muito próprio de representar personagens e lugares, eu diria que treinar o desenho, mas fazer do seu próprio jeito. Né? Desenhar do jeito que você vê, do jeito que você entende as coisas, cenários e personagens. Acho que aí já é um bom caminho, e pensar quais histórias que que te instigam, né? Quais são as histórias que realmente você acha interessante de contar, porque o quadrinista ele é um contador de histórias, né? Ele tem que criar universos, personagens, situações. Então eu acho que tem que começar sempre de uma forma pelo que te agrada, e a partir daí vai seguindo. Então tá bom. André, mais uma vez, muito obrigado pela tua colaboração. Né? Eu, em nome do Aula Paraná e em nome de todos os nossos alunos aí, a gente agradece para você, tá bom? Obrigado. E aí, pessoal, nós continuamos a nossa aula aí no estúdio com vocês e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as histórias em quadrinhos e os personagens de história em quadrinhos. Continuamos do estúdio. Tchau! E aí, pessoal, gostaram do André? Eu achei muito bacana a conversa com ele. Ele falou ali sobre os personagens que ele criou, como que é o estilo. Vamos aproveitar e fazer um exercício, então, em cima desse vídeo que vocês assistiram? Então, eu quero que vocês me respondam 2 perguntinhas. Em que lugar foi gravada a entrevista com o quadrinista André Calimã?
E que recurso os quadrinistas utilizam ao retratar o corpo humano? Né? Então, isso tudo está no vídeo. Se você assistiu, com certeza você consegue responder. Vai ser bem rápido, hein? A gente logo volta. Vamos corrigir? Se você assistiu o vídeo, com certeza você sabe responder, né? Em que local foi gravada a entrevista com o quadrinista André Calimã? Lá na Gibiteca de Curitiba, um lugar muito interessante, vale a pena você conhecer. E que recursos os quadrinistas utilizam ao retratar o corpo humano? O exagero de alguma característica, como em uma caricatura. Vamos olhar agora alguns personagens, alguns heróis. Vocês já conhecem esses heróis, tá? Primeiro vamos definir o que são as nossas capacidades físicas. É isso que a gente vai procurar nos nossos heróis. Então, as capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável num organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, comumente classificadas como agilidade, flexibilidade, resistência, velocidade, equilíbrio e coordenação motora. Quando nós praticamos atividade física, seja ela um esporte ou mesmo uma caminhada, nós estamos desenvolvendo as nossas capacidades físicas. Vamos ver como que isso acontece nos nossos super-heróis? Como eu falei, vocês já conhecem esses super-heróis, vocês já os viram lá na aula de inglês, tá bom? Então, primeiro, a gente vai falar do Demolidor. O Demolidor é um super-herói cego. Ele perdeu a visão ainda garoto. Seus superpoderes envolvem os outros 4 sentidos que ainda restaram para ele. A audição, o olfato, o paladar e o tato. As capacidades físicas que envolvem seus poderes são a agilidade, o equilíbrio e a coordenação motora. A partir do momento que ele desenvolveu esses outros 4 sentidos, ele melhorou as suas capacidades físicas. Aonde que nós encontramos aí, pensando na educação física, nos esportes, pessoas que acabam tendo que superar a falta de um sentido ou uma dificuldade, né? Os nossos para-atletas. Normalmente o para-atleta ele teve algum acidente ou nasceu com alguma dificuldade e por isso ele tem que superar isso compensando nas suas outras capacidades físicas, ok? Agora a nossa super-heroína, a Mulher Maravilha, filha da rainha Hipólita da civilização de Amazonas da ilha paradisíaca Temícera. A princesa Diana foi mandada como Mulher Maravilha ao mundo dos homens para propagar a paz, sendo a defensora da verdade, possuindo habilidades super-humanas, e seu laço da verdade e os braceletes da vitória. Quais são essas habilidades super-humanas? Na verdade, são capacidades físicas muito desenvolvidas. Então, olha só, a Mulher Maravilha, quais são os seus poderes? Muita agilidade, muita velocidade e muita flexibilidade. Capacidades físicas que nós encontramos aonde? Nos praticantes de qualquer tipo de ginástica. Na ginástica rítmica, na ginástica artística, na ginástica circense, né? Essas mesmas capacidades físicas da Mulher Maravilha, nós encontramos nas ginastas, nessas atletas da ginástica. Mais um herói, o Arqueiro Verde. Por que eu trouxe o Arqueiro Verde aqui? Vocês vão ver
que na verdade ele não tem um superpoder, mas ele tem uma capacidade muito aprimorada. Então, o Arqueiro Verde ele foi inspirado no Robin Hood. O Arqueiro Verde utiliza sua habilidade extraordinária com o arco e a flecha para ajudar os menos favorecidos e injustiçados em sua cidade. E olha só, o arqueiro não tem superpoderes, né? Mas sim uma excepcional coordenação motora com o arco e a flecha. Então ele é excelente, uma grande coordenação motora, um total controle da sua arma, o arco e a flecha, tá? Que fazem parte de um esporte chamado tiro com arco. Existem outros esportes como o tiro com arco, que são os esportes de precisão, onde eu preciso acertar um alvo. Todos esses esportes de precisão exigem do praticante, do atleta, uma grande coordenação motora, para ele conseguir executar o movimento e chegar o mais perto ou atingir o alvo, ok? Então esse é o nosso arqueiro. Vamos para mais um? O Hulk. A gente não podia esquecer do Gigante Verde, ele não podia ficar fora dessa nossa seleção de super-heróis com grandes capacidades físicas. Então o Hulk é o Gigante Verde. Ele foi vítima de experiências radioativas que não deram muito certo. Então, desde então, quando ele fica muito nervoso, com raiva em uma situação perigosa, o Bruce, que é normalmente um homem pequeno e franzino, transforma-se no Hulk, esse gigante que tem uma capacidade física muito desenvolvida. Você sabe qual é? Olha só, o Hulk é dono de uma extrema força, capaz de erguer carros e ônibus. Não pode voar, mas consegue efetuar saltos gigantescos, é até assim que ele se locomove. Nos esportes, podemos encontrar verdadeiros Hulks aonde? No levantamento de peso, também conhecido como halterofilismo, e nos lançamentos do atletismo, ok? Agora o seguinte, nós temos mais um vídeo para vocês, agora não com o André, mas com o Fúvio Pacheco, também lá na Gibiteca, e ele vai mostrar para vocês como é a construção de um personagem para uma história em quadrinhos. Vamos lá? Então, meu nome é Fúvio Pacheco, sou coordenador da Gibiteca de Curitiba e sou quadrinista. A Gibiteca é muito lembrada, principalmente por causa dos seus cursos, né? E os cursos que ensinam a fazer os quadrinhos. Existem alguns elementos, né, que são os elementos principais na hora de fazer uma página em quadrinho. Um deles é a construção do personagem, né? Eu falei um pouco dos estilos, existe o estilo norte-americano, dos comics, as graphic novels. Esses, normalmente, fazem a figura humana de uma forma um pouco mais realista, ou seja, você desenha uma figura humana a partir de 9 vezes o tamanho da cabeça, né? Então, quando você vai construir seu personagem, é bacana você fazer assim, você traça 8 espaços, né, com 9 linhas, todos eles com a mesma distância, e dentro desse esquema, você faz uma espécie de um esqueletinho, né? Esse esquema ele representa 8 vezes o tamanho da cabeça, ou seja, no espaço número 1, a gente faz um formato oval que representa a cabeça, né? Você pega 2 vezes a largura dessa cabeça e com 2 vezes a largura de cabeça você traça um ombro aqui no espaço número 2. 1, 2, né? No espaço número 4, você desenha o quadril do personagem, que corresponde à mesma largura do ombro. Então, continuando, né, eu expliquei que a gente faz o ombro com 2 vezes a largura da cabeça, e depois, no espaço número 4, a gente faz o quadril, né? Esse aqui vai ser uma figura feminina, né? Vai ser a Loira Fantasma, que é a minha personagem, do quadrinho que eu faço. Ela vai ter o mesmo tamanho do ombro, é o tamanho do quadril. Aqui, no espaço número 4. Daí a gente puxa
os braços, né? A mão ela fica mais ou menos aqui na mesma altura do quadril. E a perna. Sempre assim, a perna ela tem o mesmo tamanho do resto do corpo, na proporção, né? O pé a gente coloca lá na medida número 8, aqui e aqui. E esse aqui é o esqueletinho para a construção do personagem. A partir disso aqui, a gente vai colocando, né, os volumes, a gente coloca os detalhes do olho, boca, nariz, peito, né, a gente coloca todos os detalhes e faz a construção do personagem. Além do personagem, 2 outros pontos muito importantes dentro da construção de uma história em quadrinho é a perspectiva, que são os cenários, né? Sempre esse personagem que a gente construiu, ele tem que estar inserido dentro de um cenário, né? E outra coisa são os enquadramentos, né? Os enquadramentos são a diagramação dos quadrinhos dentro de uma página, né? A diagramação dos quadros, das cenas dentro de uma página de quadrinho, que você respeita uma série de enquadramentos, como plano geral, plano médio, plano total, close, detalhe, e eles são todos construídos, esses planos, a partir do enquadramento do personagem, que é aquele que a gente construiu no começo. Beleza? Então é isso, gente. Muito bem, pessoal. Agora que vocês já tiveram aí a explicação do Fúvio, como construir o seu personagem, nós vamos para mais um exercício. Então agora é a sua vez. A partir do que aprendemos em nossa aula, você irá criar um super-herói. Para isso, você deverá escolher no mínimo uma capacidade física apresentada nessa aula como poder de seu personagem. Exemplo, agilidade, flexibilidade, resistência, velocidade, equilíbrio e coordenação. Mas atenção, você não vai fazer isso agora. No tempinho que você terá para o exercício, você vai só copiar o enunciado do exercício e depois vai desenvolver essa atividade, ok? Então, nesse tempo, copie o exercício aí no seu caderno. Anotou aí no seu caderno direitinho? Muito bem, então vamos revisar rapidamente o que nós vimos na aula de hoje. Os super-heróis são personagens das histórias em quadrinhos que desenvolvem uma habilidade ou um poder específico, que muitas vezes estão relacionados com as nossas capacidades físicas. Quando praticamos esportes ou alguma outra atividade física, estamos desenvolvendo ou melhorando essas mesmas capacidades físicas. Para saber mais, vocês vão encontrar aqui alguns links de uns vídeos bem interessantes, um falando sobre a Gibiteca, mais uma explicação de como desenhar o seu personagem e mais uma explicação de como você fazer a sua primeira tirinha, que é você vai começar a construir as suas histórias. E por fim, você vai entregar um trabalho único para seus professores de língua inglesa, língua portuguesa, arte e educação física. Portanto, fique atento às instruções que serão dadas na aula de língua portuguesa, mas os conhecimentos que nós trabalhamos aqui hoje, vocês vão precisar para fazer essa atividade, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula sobre quadrinhos, fechando a nossa Semana do Conhecimento. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau, gente!